acho que a Unipar é uma boa empresa pagadora de dividendos, é uma empresa de commodity, então tem o ciclo dela, né? Ela está num ciclo ruim agora, mas ela sempre foi muito geradora de caixa, então gera bastante dividendos. A ação é barata, né? Agora com o resultado dela caindo, a ação está ficando um pouco menos barata, mas eu acho que é um bom case. Tá num preço bom, você acha, Unipar, Bruce? Eu não compraria agora, eu esperaria porque os resultados dela estão caindo e a commodity está caindo também. Ela faz cloro e soda, né? Basicamente ela pega a água do mar, dá um choque e faz cloro e soda. Ela vende o cloro via PVC também, né? Que são basicamente canos, né? Para infraestrutura ou para construção. E a soda serve para tipo limpeza basicamente, limpeza de máquinas, para saneamento. O cloro também se usa para saneamento. Esses produtos são dolarizados, então com o dólar subindo, a Unipar vem ganhando bastante dinheiro. Ela produz tudo no Brasil, né? O custo é em reais e o preço do produto deles é em dólar. Mas eles têm o mérito também de gerar muito caixa nos últimos anos, fazendo uma boa gestão do negócio. Acho que é uma boa empresa, mas eu esperaria o resultado dar uma estabilizada. Eles falaram de comprar a Braskem, que é uma empresa que também é uma empresa química, mas muito maior que eles, né? Petroquímica, na verdade, a Braskem. Eu acho que traz um risco para o negócio, mas eu acho que não sai, não. Acho que a Petrobras quer que a JF ou o grupo estrangeiro comprem a Braskem, então acho que não, esse risco não vai entrar no negócio, não. Se você falasse um preço atrativo para a Unipar acho que negocia hoje próximo de R$70, 75. Um pouco mais, 80 e pouco. Não sei, uns 60. Teria que ver o resultado mesmo. Quando o resultado deles estabiliza ou começa a virar. Mas eu diria uns 60, por aí. Ela começou a subir depois que anunciou o Braskem, né? Acho que o pessoal ficou otimista, começou a aparecer no jornal. Passou de 100 até um tempo ela. atrás ainda. E você, Breia, qual a ação de dividendos que você gosta aí? Então, eu vou até ler a colinha aqui, porque é o seguinte. A gente tem um analista de dividendos lá na Nord, que é o Tiglia. Eu particularmente não sou muito fã da história de dividendos, tá? E aí é uma questão muito pessoal, tá? E aí eu vou te dizer o porquê. Eu adoro o pessoal que pensa nessa história dos dividendos desde o começo e tal. Eu acho que eu vou querer começar a pensar em dividendos quando eu já tiver mais velho. Eu prefiro investir em empresas que eu acho que elas têm hoje opções. Como é que funciona a questão de uma empresa que paga muito dividendo e outra que não paga tanto? A que não paga tanto, ou ela, quando ganha dinheiro, ela tem tanto mais coisa para fazer que ela reinveste para ganhar muito mais dinheiro lá na frente, ou ela é uma empresa horrorosa e ela não tem dinheiro para nada. A empresa de dividendo que paga muito dividendo, geralmente, é uma empresa que, basicamente, todo o crescimento dela já está dado, né? Empresas de transmissão, empresas que em mercados muito já saturados e tudo mais. Então ela fala assim, cara, eu gero tanto lucro e eu não tenho onde colocar esse lucro que eu vou distribuir isso para os meus acionistas, tá? E a gente tem um analista lá na Nord, que é o Tigler, nosso sócio lá, e assim, basicamente ele tem lá as 3 dele preferidas, então eu vou falar aqui quais são, que é TRPL4, BBSE, que é BB Seguridade, e a Telefônica, Vivo, né? Vivit 3. Vivit 3, né? Que são Transmissão Paulista. BB Seguridade e Vivo, né? São ótimas empresas, mas foi o que você falou, né, Breia? Não tem muito pra onde crescer, então elas vão acabar atraindo investidores pelo pagamento de dividendos, né? E quem pagou Seguridade vem crescendo bem nesses últimos tris aí. BB Seguridade, acho que desses cases aqui, eu acho que é o case que mais surpreendeu e acabou até subindo bastante, porque quando uma empresa que já paga muito dividendo, mostra alguma linha de crescimento por alguma razão, aí vira um negócio espetacular, né? Mas, enfim, depois até convidando o pessoal que quiser... Agora vocês estavam falando que na Nord vocês fazem vocês cuidam de patrimônios, né? Isso. Então vamos pegar isso e vamos trazer para um cenário mais geral, mais amplo, aqui muitos iniciantes acompanhando a gente. Quantos ativos um investidor iniciante tem que ter em carteira, na opinião de vocês? Porque eu vou te falar que já chegou mensagem aqui, o cara falando que tinha 25 ações. Eu já peguei cliente, eu falei com um cliente ontem que ele tinha 100 ações. 100 ações, meu Deus! Muito. 100 ações. Muito. Ele tinha 100 ações. Vai comprando, aí a ação cai. Aí ele fala, putz, não gosto mais dessa. Aí ele compra outra. Aí a ação cai. Aí ele larga lá, entendeu? Aí ele compra outra. E aí o cara tem 120 ações. 100 ações é impossível acompanhar qualquer coisa, cara. 100 ações. O cara tem, tipo, 2 milhões de reais em ações. Você vai ver, o cara tem, tipo, sei lá, 5 mil reais em cada ação. Meu Deus do céu, cara. Não, e o problema é quando ele tem uma coisa... Assim, tem tempo pra fazer isso, mas assim, sem ele nunca vai ter tempo suficiente pra cobrir.
O problema é quando assim, ele tem zero tempo para fazer e ele deixou aquele cemitério de más decisões. Mas respondendo a tua pergunta, né? O investidor iniciante, ele precisa ter a sua renda fixa pós-fixada, com liquidez imediata para sua reserva de emergência. Esse é um ativo obrigatório na carteira de qualquer pessoa do universo. Né? Até o Warren Buffett deve ter um pouquinho lá de caixa. Ele tem, né? Tem muito caixa, tem muito 120 bi de caixa. Exatamente. Então, até o Warren Buffett, que é o cara que mais entende de ações da história desse mundo, ele tem um pouquinho de caixa. Então, ponto. O problema é que o caixa dele lá não rende nada, né? Aqui o caixa é uma beleza, porque ele rende aí quase 1% ao mês, com liquidez, etc. CDIzão gordo. Ainda você tem uma série de isentos aí que tem liquidez diária também, né? Então, primeiro, isso, né? Pós-fixados com liquidez diária para sua reserva. Segundo ativo que a gente gosta hoje em renda fixa são os indexados à inflação. A gente viu a taxa de juros caindo muito, saindo lá de 13 para 10, na taxa de juros mais longa, eu digo. E a gente acha que ainda tem aí bastante oportunidade nos indexados à inflação, pagando inflação mais 5 e pouco e tal. E aí quando você vai para o crédito, né, CRIs, CRAS, debênture incentivada, você consegue ter ainda um ganho em cima disso, porque as empresas precisam remunerar mais do que o tesouro. E aí o spread de crédito, quando veio americanos, etc., esse spread de crédito aumentou muito, ele voltou um pouco, mas ainda está gordo. Então a gente gosta muito dessa classe de ativo para ter na carteira dos clientes, né? A Bolsa Brasileira a gente gosta, então você pode fazer isso tanto via uma carteira de ações se você tiver mais tempo e dinheiro, ou você pode fazer isso via fundo, e aí até a gente tem os fundos da Nord de ações que estão disponíveis, está disponível para qualquer pessoa. A gente tem um fundo que chama Nord AT, que segue exatamente a estratégia do Bruce, tá no C6, tá no Inter, tá na Terra, tá em outras... Depois entra lá no Instagram do Bruce, tem lá toda a ordem das corretoras que estão disponíveis. Você consegue aplicar com R$1, você consegue investir nesse fundo. Aí tá indo super bem. Esse ano tá dando 27% contra 5% da Bolsa. E acho que, em geral, esses são mais ou menos as classes que a gente mais gosta hoje. Pós-fixados, indexados à inflação e Bolsa Brasileira, né, onde a gente está vendo melhor assimetria. Mas é claro, uma carteira pode ter vários ativos. Você deveria ter pelo menos uma parcela pequena do seu patrimônio investido lá fora, né? A Carol fala muito sobre isso, né? Comprando ETFs, abrindo uma continha lá fora, manda $1.000 e compra um ETF da Bolsa Americana, um pouquinho cada mês. É uma coisa que a gente gosta. Quantidade de ações, Breia, você acha que a pessoa física... Existe um número assim? Existe uma explicação técnica, tá? Acima de 25 ações, você não está diversificando seu patrimônio, você está pulverizando seu patrimônio. Acima de 25, tá? Acima de 20, 20, 25. Assim, basicamente assim. Acho que 20 já tá um número Se você tiver 25 e 40, dá na mesma, tá? Isso é um estudo estatístico, não sou eu que estou inventando. Então, assim, não tenha mais que 25 ações. Se você tiver mais que isso, basicamente você só tendo mais problema para tua cabeça, você vai ter mais umas 7 páginas no seu IR e provavelmente você vai se estrepar na hora de saber quanto imposto você tem que pagar. Então, essa é uma questão estatística. Agora, eu acho que a pessoa física... assim, ideal era entre 15 e 20 no máximo. Pra poder acompanhar, né? Porque ninguém fica todo dia ali olhando notícia ou vendo relatório de empresa, né, cara? Acho muito difícil, cara. Eu que trabalho com isso, eu não consigo mais. Então, assim, eu particularmente hoje não consigo mais e tá tudo bem agora, né? Invisto lá nos fundos e faço... Né? Mas se o cara tem 4 ações, por exemplo, vocês também acham que é pouco? É pouco. Pouca diversificação. Depende do tanto do patrimônio que ele tem em ações, né? Mas eu diria, cara, para começar, chuta 10, compra 10% de cada e você começa de algum lugar, entendeu? Porque é ruim você não ter uma regrinha de bolsa para começar, porque aí você fica, putz, mas depende. Responde engenheiro, né? Eu sou engenheiro. Depende. Cara, mas depende do que? Aí você começa a aumentar a complexidade e o cara que tá começando fala, cara, vai em 10, entendeu? 10 é fácil. 10 é fácil. 10% em cada e beleza. E aí você vai estudando, aí você troca uma por outra, esquece o preço médio, né? Putz, comprei, mas ela caiu. Fala, cara, aí você guarda o prejuízo histórico quando você vender alguma coisa que você tem um lucro, que você vai pagar imposto, você não precisa pagar DARF porque você tem esse prejuízo histórico. Então quem paga pelo seu erro é o governo, né? E não você. Essa é a parte boa de ter que pagar DARF. Mas a tua pergunta é boa. Eu acho que assim, para quem nunca investiu em ações, ter 4 ações é muito ruim. Não, se o cara tá querendo começar a investir, comprar aquelas primeiras coisinhas, né? Para ele começar a sentir um pouco, né, se dedicar, até mesmo se obrigar a estudar, eu não acho tão ruim assim. Agora, se você for olhar assim, de forma extremamente técnica, o cara tem lá um portfólio que tem renda fixa e tal, aí ele tem a posição toda dele de ações, são 4 ações, aí
assim, provavelmente ele tá Tem pouca fazendo. diversificação, né? Se ele tem 10% do portfólio dele em ações, aí 4, tudo bem, entendeu? Não é... Sim, é um pequeno coisa. percentual, né? Ah. Pessoal, e se você tá gostando aqui do episódio com o Bruce, com o Breia, é muito importante e de certa forma até, se a gente tá conseguindo contribuir com você, se a gente tá conseguindo levar algum conteúdo de valor até você, se você tá gostando desse bate-papo, gosta aqui do episódio Irmãos Dias Podcast, lembrando que hoje nós não temos a presença da Carolzinha, que teve uma indisposição, questão de saúde, então até em homenagem à Carol, né, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, ajuda muito a gente. A gente é chato em pedir isso, mas é porque a gente precisa, para poder manter esse canal gratuito aqui para você, a gente depende que você ajude a gente com um botãozinho de curtir. E já aproveita, se inscreve aqui em cima, ativa as notificações para que você não perca nada do nosso canal. Agora, seguindo aqui, Breia e Bruce, ainda falando sobre iniciantes, quais os setores que o iniciante deve olhar com mais carinho aí, para quem tá procurando começar? Eu diria que pedir ajuda é muito mais fácil, né? Ir atrás de alguém que você admira, que você conhece, e acompanhar e tentar pegar as dicas quentes dele, né? E tentar estudar por conta própria, com o tempo você vai aprendendo. Eu acho que para começar com dividendos é o jeito mais fácil, se você quer fazer análise, né? Olhar dividendos é o jeito mais fácil de olhar. Acho que bancos é um ótimo setor para olhar, porque, assim, bancões principalmente, você não tem muito como errar, né? Menos com Bradesco, esquece Bradesco, pensa mais em Itaú. BTG, acho que é um setor bem sólido, que é difícil de errar. Um outro setor sólido são as distribuidoras, né? De energia também. É difícil errar muito, né? Eu começaria mais ou menos por aí. Difícil pensar. Varejo, eu acho que é um negócio muito difícil. Tem muito varejo na bolsa, tem muita gente comprando empresa de varejo. Tipo, Via Varejo, Magazine Luiza, eu já acho que é muito mais difícil, né? Muito mais competitivo, principalmente com o Brasil, com o crescimento econômico do Brasil ruim há muito tempo, né? Juros altos. E você fala varejo Raia Drogasil, por exemplo? Mas aí eu diria que é uma farmácia, né? Tá. Acho que no setor de farmácias é um setor muito melhor, muito mais resiliente, tem muito menos competição. A Raia é a melhor do setor, de longe. Todas as outras farmácias que abriram capital, o mercado fica, não, essa aqui, quando virar a Raia, vai multiplicar o preço por 100. Mas elas nunca conseguem virar a Raia. A Raia faz um negócio que é inacreditável e até hoje ninguém conseguiu imitar. A Panvel é uma boa empresa. A D1000 é uma empresa horrorosa. A Profarma também, eu diria que fique de fora. Então, assim, tem coisa boa e tem coisa ruim. Você falou elétricas, bancos... Panvel e Droga Raia. A Raia é mais cara, né? Sempre foi mais cara, mas seguradoras, entrega muito. Vocês gostam de seguradoras? Seguradoras também é um setor mais resiliente. Porto Seguro deu um resultado bizarro, né? Todas as seguradoras deram, BB Seguridade, todas as seguradoras. Eu não consegui entender porquê. Um pouco de juros, um pouco de como é que chama? Menor sinistros também? Os sinistros também caíram, eles tiveram um resultado muito bom. Mas, assim, várias seguradoras deram um resultado muito bom. Acho que também é um setor interessante. Mas o negócio que é muito interessante é o Warren Buffett, que muita gente fala, nossa, o Warren Buffett adora seguradora e tal. Na verdade, ele não gosta de seguradora. E tem um vídeo do Munger até falando isso. Eles compram muita seguradora porque as seguradoras deles não seguem o ciclo das seguradoras. E as seguradoras normalmente têm um ciclo, né? Eles querem dar muito seguro quando eles ganham um pouco de dinheiro com seguro, e quando eles vão ganhar muito dinheiro com seguro, eles não dão. E as seguradoras do Warren Buffett fazem ao contrário. Porque elas são deles, né? E eles têm o poder de fazer isso nelas, né? Te fala, cara, você não vai dar um seguro quando o prêmio em cima do seguro tá muito baixo, você vai dar quando o prêmio tá mais alto e tal. Então eles não gostam tanto, mas tem umas seguradoras no Brasil que são boas, tipo BB Seguridade, dividendeira muito boa. Porto Seguro tá tendo um resultado melhor agora, mas assim, olhando a longo prazo, ela ficou muito tempo com lucro parado, eu não consegui entender muito por que até hoje. O forte deles é seguro de carro e assim, putz, não sei se esse negócio tem um grande potencial de crescimento a longo prazo, mas gera caixa, paga dividendos, é uma boa. Não é ruim, digamos assim, não tem muito como ir errado. E você tem Caixa Seguridade também, né? Mas Caixa Seguridade eu não colhei, eu não sei se é tão interessante assim, precisaria olhar. Alguma ação que você quer contribuir? Não, acho que assim, tem alguns setores que, assim, por exemplo, setores de shopping centers, tem um monte de empresa na bolsa, né? São empresas boas e tal, mas assim, cada uma estão passando por ciclos diferentes. Assim, eu acho que são empresas que, assim, não vão dar, eventualmente, tanta dor de cabeça, mas também você não vai ganhar muito dinheiro com esse negócio. Então, vai ser um negócio que vai ficar lá meio onde tá, assim. Mas, de fato, são empresas muito boas, né? Agora, assim, qual que é a capacidade de crescimento de empresas de shopping e tal? Assim,
mais ou menos, todos os shoppings que cada uma deveriam ter, elas já mais ou menos têm, assim, né? Qual que é a capacidade de absorção de novos grandes shoppings, onde já existem grandes shoppings? Fico pensando um pouco sobre isso, né? Então... shopping tem um lado que é propriedade, que é um negócio de propriedade, né? Que é o shopping em si. Fundo imobiliário, né? Sim. E tem um lado que é o varejo, né? O lado que é o varejo eu acho que é ruim, e o lado de propriedade é melhor, mas assim, eu acho que vale mais a pena comprar um fundo imobiliário do que comprar um shopping. Você não paga imposto em cima do aluguel. Então tem vantagens aí também. Tinha até uma empresa listada na Bolsa que era São Carlos, que era só aluguel de imóvel, e eles ficaram muito tempo nessa história de virar um fundo imobiliário, que inclusive o São Carlos era... Virou? Não virou ainda. Na bolsa. Normal. Agora, falando sobre a Taurus. Eu sei que em algum dos relatórios a Taurus tá rodando aí lá na Nord. E é um case que, cara, acho que vocês recomendaram, também deu muito lucro aí, né? Subiu bastante nos últimos anos. Deu bom. Assim, Taurus a gente pegou ela bem barata, né? Ela basicamente revolucionou o mercado de revólveres, começou a vender muita arma nos Estados Unidos a um custo muito mais baixo que seus concorrentes. Conseguindo vender uma arma num ticket menor, mas o custo deles era tão mais baixo que eles cresceram muito, né? Cresceram muito no mercado lá. Só que depois da pandemia, o mercado americano vem vendendo menos armas. E eles, como cresceram muito, agora estão dependendo mais do mercado de armas americano do que deles mesmos. Então, eu não gosto muito de empresa que depende de algum fator externo à empresa e não a eles mesmos. Taurus é muito barata, também é uma outra empresa que paga bastante dividendos, que sobra caixa, né? Eles conseguem gerar bastante caixa. O resultado vem piorando, mas tem a fábrica na Índia deles, que agora até o CEO da empresa falou em um evento que eles podem aumentar 40% a receita deles com a Índia. Então a gente está tentando entender isso melhor, tipo, beleza, vai aumentar 40%, mas daqui a 50 anos aí não faz nenhuma diferença, né? Tipo, se for aumentar 40% ano que vem, faz muita diferença. Então a gente está analisando. Ainda é uma posição que a gente tem, histórica. Passou um tempo, a gente deu uma reduzida, que ela passou um tempo com o resultado caindo, né? As ações seguraram ali, estão uns 15, foram para um 24 quando eles pagaram o dividendo, depois caíram de novo. Mas ela é barata, é uma empresa sólida, paga bons dividendos, gera bastante caixa, né? O negócio é que eles estavam com o resultado caindo, então a gente ficou meio assim. Agora vamos ver se eles conseguem retomar esse crescimento com a Índia. Parece que eles também fizeram, ou estão para construir uma fábrica na Arábia Saudita. Eu li alguma matéria assim. Eles estavam participando Seria um mercado potencial, né? de não leilão, né? Mas de uma licitação para vender armas na Arábia Saudita também. Se der certo, também pode ser um gatilho de alta aí na frente. Pode ser uma boa. É que o maior mercado do mundo é americano, né? É gigantesco. Sim. Então, assim, para mexer o ponteiro para eles, precisa ser um negócio grande. Eles vendem também para as Filipinas e tal. Mas aí é um trimestre bom, um trimestre menos pior e depois piora de novo. E o mercado americano de armas também já piorou e agora tá voltando a melhorar. Então, pode ser que ela volte a ter resultados melhores. A gente tá de olho.